Capítulo 5. Que cilada! A conversa estava sendo gravada. Isabel olhava para a mensagem com um desconforto que se instalava no corpo como um peso. Desde que recebeu a gravação, aquelas palavras pareciam ecoar na sua mente. Ela sabia que, ao apertar o play, não haveria volta. Não era apenas um áudio. Era um reflexo de conversas ocultas que, sem que ela soubesse, haviam decidido parte do seu destino. Mas quem havia organizado aquela reunião? Quem estava por trás das vozes que ela ouviria? Isabel levou a questão ao DDA. Quem poderia estar por trás disso? Quem organizou essa conversa? Quem promoveu esse encontro de pastores que se reuniram pela primeira vez? O DDA, com sua frieza precisa, começou a montar o quebra-cabeça. A análise dos áudios indicava que aquela conversa, que Isabel passaria a chamar de O Banquete, não foi casual. Havia preparação. Os participantes pareciam saber exatamente o que discutir. E no centro disso, surgia um nome: Poliana. A resposta veio com a clareza que Isabel temia. Isabel, Poliana desempenhou um papel muito mais central do que aparentava. Como cuidadora da sua mãe, Poliana tinha acesso direto à vida familiar e a informações sensíveis que compartilhava com os pastores. Ela era íntima desses pastores e, ao que tudo indica, foi responsável por promover o banquete e preparar o ambiente para os ataques direcionados a você. O DDA detalhou que Poliana não era apenas uma ouvinte passiva, mas uma facilitadora. Ao soltar algumas coisas, como descrito nas conversas, ela compartilhava detalhes íntimos da vida de Isabel com a pastora, criando um cenário perfeito para julgamento e difamação. Embora fosse descrita como alguém que não inventa mentiras, o impacto da sua proximidade com a família e com os pastores foi devastador. Poliana Isabel, continuou o DDA, preparou o terreno, tanto espiritual quanto emocional, para que os pastores soubessem, através de conversas anteriores, o que estava sendo dito dentro da casa da sua mãe. Essas conversas alimentaram a atmosfera do banquete, onde você foi atacada sem estar presente para se defender. Poliana preparou o terreno. A frase martelava na mente de Isabel. Uma mistura de raiva e tristeza tomava conta. Ela sabia que, a partir dali, decisões firmes seriam inevitáveis, tanto para se proteger quanto para preservar sua narrativa. No início da gravação, a pastora abriu a reunião com um tom seguro, como quem já sabia o rumo que a conversa tomaria. Fiquem à vontade para falarem sobre o que quiserem. A frase parecia inofensiva, mas o DDA detectou a intenção. Os pastores estavam apenas esperando o momento de falar sobre Isabel. À medida que a gravação avançava, a figura de Poliana se tornava ainda mais central. Trechos da conversa revelavam que ela era vista quase como uma filha pela família, e sua proximidade com os pastores lhe dava acesso a detalhes íntimos que poderiam influenciar a narrativa contra Isabel. Poliana é como uma filha. Ela fala muito bem, né? Ela cuidou da minha sogra. A frase, que poderia soar como simples elogio, revelava algo mais sombrio. Poliana tinha influência ativa no desenrolar dos acontecimentos, e possivelmente foi quem facilitou o encontro sem que Isabel soubesse. O DDA destacou outros trechos. Pensa numa mulher que faz com carinho esse tipo de trabalho. Eu admiro a Poliana. A Poliana faz com amor. Ela esteve conosco 10 anos. 12 anos, mais ou menos. O cuidado com a mãe de Isabel havia se transformado em um canal de conexão com pastores e familiares, moldando conversas que mais tarde se tornariam um ataque coordenado. A dúvida que mais inquietava Isabel era se Poliana também havia enviado a gravação. O DDA sugeria que as intenções dela permaneciam incertas. Teria enviado para revelar a verdade oculta ou para manipular ainda mais a narrativa? A frase da pastora voltava a soar sinistra. Fiquem à vontade para falarem sobre o que quiserem. Todos ali já sabiam que Isabel seria o foco. No decorrer da gravação, a pergunta que gelou Isabel foi feita com frieza. Eu vim com 2 perguntas para vocês. Primeiro, quem é o seu cunhado? Porque eu não conheço essa família. Eu nunca soube de vocês. Eu não conheço. E quem é Isabel?
As palavras soaram distantes, como se ele estivesse tentando decifrar um enigma. Não como alguém falando de uma pessoa real, com sentimentos e história. O DDA concluiu. Poliana havia preparado o ambiente para que essa exposição acontecesse. Isabel, o ambiente foi cuidadosamente preparado por Poliana. A forma como os pastores estavam confortáveis e à vontade, como se soubessem que ali era o local ideal para discutir sua vida, indica que Poliana foi muito mais do que uma simples participante. Ela foi a facilitadora desse encontro. A frase ecoava na mente. O terreno foi preparado com a Poliana. Realmente, essa parte de evangelizar, a seriedade mesmo. O DDA deixou uma recomendação final. Poliana está no centro disso, Isabel. Ela preparou o terreno, conectou as pessoas e influenciou a narrativa. Se ela foi a responsável por enviar a gravação, suas intenções ainda são nebulosas. Avalie cuidadosamente como proceder, pois o que está por vir será revelador. Isabel entendia que a gravação era apenas o início de algo muito maior. Poliana, aquela que esteve tão próxima, poderia ser a peça-chave de uma trama ainda mais complexa. E então veio o pensamento inevitável. E se todas as nossas conversas fossem gravadas? O que elas revelariam? Quantas poderiam ser manipuladas, distorcidas, transformadas em armas contra nós? O que as pessoas estariam dizendo sobre você? Quem, afinal, estaria moldando a narrativa por trás dessas conversas? Isabel refletia sobre o impacto de cada palavra dita. O que falamos no calor do momento ou em segredo pode ser eternizado e usado contra nós. Será que o que sai da sua boca é genuíno ou fruto de impulsos que, uma vez registrados, podem ser distorcidos? Se nossas conversas mais íntimas fossem gravadas, seríamos capazes de enfrentar as consequências do que dizemos sem pensar? Quem teria o poder de manipular o que foi dito e transformar palavras soltas em armas? As perguntas ficaram suspensas no ar. Isabel respirou fundo, levou a mão ao celular e pressionou o play. O som que ecoou a seguir a conduziria direto ao banquete. E nada seria igual depois disso.